Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai dar uma olhada assim bem focada em 10 artigos que tentaram redesenhar uma parte importante do nosso direito público, sabe? São os artigos 20 a 30 da LNDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso mesmo. Nossa fonte aqui é a própria lei, né? O Decreto-Lei 4657, lá de 42, mas o foco é total nessas mudanças mais recentes. Aham. E a nossa missão, digamos assim, é tentar entender como essas regras buscam trazer mais segurança jurídica e também mais pragmatismo, né, para as decisões na administração, no controle, no judiciário, tudo que mexe com a gestão pública. Exato. Ok, então vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. Parece que tem uns eixos principais nessas mudanças, né? Tem sim. A gente pode até agrupar, né? Um primeiro bloco importante foca muito em trazer à realidade as consequências para dentro da decisão. O artigo 20, por exemplo, ele é quase uma virada de chave. Ah, o que proíbe decidir só com base em valor abstrato. Justamente. Ele proíbe decidir com base apenas em valores jurídicos abstratos. E mais, ele exige que se considere as consequências práticas da decisão. Isso, assim, obriga quem decide a explicar por que escolheu aquela solução, sabe? E não outra. Tem que pensar no impacto real daquilo. Entendi. E como isso conversa com a questão da invalidação de atos? Porque, nossa, invalidar um ato às vezes gera um problemão, né? O artigo 21 entra aí. Entra total. O 21, ele obriga que a decisão que invalida um ato ou um contrato, ou até uma norma, ela tem que detalhar as consequências jurídicas e administrativas dessa invalidação. Ah, tem que dizer o que vai acontecer depois. Exato. E o mais fascinante para mim é que a lei pede uma visão de futuro. Ela manda indicar como que vai se regularizar a situação, e de forma proporcional e equânime, né? Sem impor ônus, assim, anormais ou excessivos, como diz a lei. Entendi. E tem aquele outro artigo 27 que fala de compensação, né? Ele se encaixa aí também. Isso, 27 complementa bem. Ele prevê a possibilidade de impor compensação por benefícios que alguém teve indevidamente ou por prejuízos que foram anormais por causa da decisão. Tenta reequilibrar as coisas, sabe? Faz sentido. Isso me faz pensar na pessoa que está lá na ponta, o gestor público mesmo. O artigo 22 parece olhar mais para ele, né? Quando diz que a interpretação da norma tem que considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Sim, e as circunstâncias práticas da atuação dele. Isso muda bastante a análise, né? Muda. Traz um pouco para a terra, digamos assim. Traz para a terra, tenta colocar um verniz de realidade na hora de analisar a conduta do agente. Claro, sem esquecer os direitos dos administrados. Isso é fundamental. E o artigo também traz critérios mais concretos para aplicar sanções, né? Vê a gravidade da infração, o dano causado, o histórico do agente, essas coisas. Entendi. Bom, então a gente falou de consequências, da realidade do gestor, mas parece que tem também um esforço para proteger a estabilidade, olhar para o passado, né? Tem sim. Esse é outro eixo bem claro, principalmente ali nos artigos 23 e 24. O 23 ele é interessante porque ele prevê um regime de transição. Ah, quando muda a interpretação. Isso. Quando uma nova interpretação sobre uma norma meio vaga, de conceito indeterminado, impõe novos deveres ou restrições. Aí tem que ter uma transição para não pegar todo mundo de surpresa de um leito impraticável. E o 24? Esse parece bem importante para a segurança jurídica. É chave. O artigo 24 proíbe anular uma decisão antiga com base numa mudança de entendimento que aconteceu depois. A revisão tem que levar em conta as orientações gerais da época em que a decisão foi tomada. E o que seriam essas orientações gerais? A lei explica. São atos públicos da época, jurisprudência que já estava mais ou menos consolidada, ou até práticas administrativas que eram repetidas e aceitas naquele tempo. A ideia é proteger quem agiu de boa fé, com base no que se entendia como correto naquele momento, sabe? Entendi. Protege a segurança jurídica e a boa-fé mesmo. E, bom, a gente sabe que a gestão pública é complexa, às vezes tem irregularidade e incerteza. Como a lei ajuda a encontrar soluções mais práticas para isso? Aí entra uma ferramenta bem interessante, que é o compromisso do artigo 26. Ele permite que a autoridade administrativa faça um tipo de acordo, um compromisso mesmo, com os interessados. Um acordo para resolver o problema. Exato.
para eliminar uma irregularidade, uma incerteza ou uma situação contenciosa, mas tem que buscar uma solução que seja proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. E precisa ouvir o órgão jurídico antes, e às vezes até fazer consulta pública. É uma saída negociada, uma válvula de escape. Interessante essa possibilidade. E aí a gente chega no famoso artigo 28, né? Talvez o que mais deu o que falar. Aquele que disse que o agente público só responde pessoalmente se tiver agido com dolo ou erro grosseiro. Esse mesmo. O que exatamente é esse erro grosseiro? É qualquer erro? Não, não é. Definitivamente não é qualquer falha. A lei e o que a gente vê na jurisprudência apontam para um erro assim muito evidente, sabe? Uma negligência grave, uma falha que um profissional com um mínimo de diligência naquela área não cometeria naquelas circunstâncias. É um erro quase indesculpável. Entre proteger o gestor, para ele não ter medo de tomar decisões necessárias, e garantir que ele seja responsabilizado quando realmente pisar na bola feio. Exato. É uma linha tênue. E para fechar esse ciclo dos artigos, os últimos parecem olhar mais para o futuro da segurança jurídica, né? O 29 e o 30. Isso. O 29 incentiva a consulta pública antes de editar atos normativos gerais, para dar mais transparência e participação. E o 30 coloca um dever para as autoridades. Elas têm que agir para aumentar a segurança jurídica. Como? Emitindo regulamentos para esclarecer as leis, fazendo súmulas administrativas para uniformizar entendimentos, respondendo a consultas. E o ponto importante, essas respostas e súmulas passam a ter caráter vinculante dentro do órgão. É um dever de clareza, de deixar as regras do jogo mais estáveis. O que esses 10 artigos da LINDB significam na prática? Parece ser um chamado bem forte para o pragmatismo no direito público, né? Eu acho que é por aí mesmo. É tipo, olhem para as consequências, considerem o contexto real do gestor, respeitem o que foi feito no passado com base no entendimento da época e até usem soluções negociadas como compromisso e, ao mesmo tempo, tentem proteger quem decide de boa fé, sem dolo ou erro grosseiro. É isso. Exatamente isso. É uma tentativa, acho eu, de criar mecanismos na própria lei para forçar que a complexidade do mundo real, os efeitos práticos das decisões, sejam considerados formalmente na hora de aplicar o direito. Direito que às vezes pode ser muito abstrato, né? É um movimento para um direito administrativo talvez menos etéreo e mais conectado com seus resultados e sua eficiência. Perfeito. E fica aqui, então, aquela provocação final para a gente continuar pensando, né? Ao dizer que os gestores só respondem por dolo ou erro grosseiro, lá no artigo 28, e que as decisões têm que levar em conta as dificuldades reais deles, no artigo 22, como que a gente acha o ponto ideal? O ponto que não paralisa a administração pelo medo de decidir, mas que também garante que falhas graves que causam dano ao interesse público sejam, sim, responsabilizadas. Onde que a gente traça essa linha na prática do dia a dia? É a pergunta de 1 milhão, né? Exato. Fica aí para reflexão.